sabe? Mas eu acho que já está gravando. Já está gravando. Beleza. Eu mandei lá no grupo. Alexandre, quando você quiser começar, já está tudo ok. Só conferir se os participantes já estão na sala. Então, eu estou olhando as pessoas que ingressaram. A Jennifer, ela está, né, da aproximações entre adaptações filme que seriada das desventuras em séries, né? E aí eu estou procurando agora a Vanessa e a Ilane, que é o movimento do conto nas mídias. Eu não sei se vocês estão aí, vocês podiam dar um ok aí para mim. E também o Claudinei, de Era Uma Vez, o que a Disney fez dos contos de fada. Jennifer, você está me ouvindo? Jennifer? Oi, Marcela. Você está amanhã em que mesa, Marcela? Oi, Alexandre. Me parece que é a mesa de número 5. Amanhã às 14 horas. Você confirma, por gentileza? Qual que é o nome, Marcelo, do trabalho? É um guia para professores que nós fizemos. Eu acho que a mesa é a número 5 mesmo, pelo menos pelo que consta lá na programação, que está no site. Isso, Guia do Educador para a série Sweet Tooth. Isso, essa mesmo. Obrigado, viu? Então é isso mesmo. Amanhã, das 14 às 16, na mesa 5, Distopia, Poder e Biologia. Isso. Obrigado, viu, Alexandre? De nada. Bom, gente, eu acho que eu já vou dar início. A única coisa que eu não estou achando as pessoas que estão. Eu sei que a Jennifer, que vai falar sobre as desventuras em série, já está na sala, já deu um oi para mim assim que ela entrou, mas eu ainda não consegui ouvir o Claudinei, que vai falar sobre a Disney, e nem a Vanessa e a Elane, que vão falar sobre o Once Upon a Time. Vocês estão aí? Vocês podem dar um ok?
Jennifer, você caiu, é isso? Você está me ouvindo? Você consegue me escutar? Estou te ouvindo, sim. É porque o meu computador está com um problema que, se ele é sobrecarregado, acaba desligando, aí eu estou agora pelo tablet. Então Bom, tá legal. Tá mas aí ok. eu retornei. Muito obrigada, tá? Não, gente, já deixa eu falar aqui com você. A gente tem aqui a Rayane, foi quem organizou as salas, né? E eu estou perguntando para as pessoas que nós temos hoje 3 apresentações e eu estou perguntando quais dessas pessoas estão aí, né? E no caso, as 2 primeiras apresentações, peraí, as 2 primeiras apresentações ainda não se... Isso. O Claudinei, a Vanessa e a Elane, eles ainda não falaram que estão, não assinaram que estão aqui, né? Então, para a gente poder continuar, se tem algum problema a gente iniciar com você, de repente eles estão com algum problema também de acesso, e aí eles fazem depois de você. Não, comigo não tem problema. Não Então tem tá problema. legal. Gente, então a gente Desculpa. a gente já vai começar. Jennifer, você vai apresentar alguma coisa? Sim, eu vou apresentar slide. Tá, ok. Então eu vou dar início aqui eu vou apresentar o colóquio, né, a nossa sala, e aí depois eu passo a palavra para você e depois que eu passar a palavra para você, você projeta aqui o que você quiser projetar para a gente, tá legal? Obrigada. Tá. Gente, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre. Eu faço parte do colóquio, junto com o professor Daniel Chacon e o Paulo Caetano. O professor Daniel Chacon é professor da UENG e o professor Paulo Caetano é professor da Unimontes. Aqui nessa sala com a gente está o professor Daniel Chacon, eu vou passar a palavra para ele depois. Mas nós estamos aqui, então, no 5º colóquio a séries de TV e streaming. Diálogos com a literatura, filosofia e educação. Esse é o 5º diálogo, eu acho, se eu não me engano, esse é o 3º que nós fazemos de maneira online. Eu lembro, inclusive, quando a primeira vez que nós fizemos online foi por causa, né, do momento que nós estamos passando, que era a pandemia. E eu lembro como nós ficamos um tanto quanto ansiosos em fazer a organização online, e hoje a gente já está bem tranquilo, né, depois de vários eventos online que a gente acaba participando. A gente percebe que hoje as coisas são mais tranquilas, tanto para a gente que organiza, quanto para vocês também, né, que participam, né? Esse 5º colóquio, ele está acontecendo hoje e amanhã, né, dia 25 e dia 26 de julho. Nós temos 5 mesas, né, 2 mesas hoje, 3 mesas amanhã. E nós também temos as palestras que acontecem à noite. Então, hoje à noite, às 19h30, o link está lá no site do colóquio, nós temos a palestra do professor Idelbar Avelar. Eu acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisinha sobre esse professor, ele é bem conhecido, e ele vai falar um pouquinho sobre as narrativas fundacionais e a forma séria, uma leitura de The Wire. Bom, à noite, então, o professor Idelbar, que ele é professor de literatura latino-americana, vai discutir um pouquinho essa série, The Wire, no cânone da forma contemporânea da série de TV. Já cumprido o seu 20º aniversário de estreia, parece relativamente consensual o lugar fundacional que tem a série, com frequência mencionada no mesmo panteão de Breaking Bad e de Sopranos. Nesse trabalho, ele irá revisar a bibliografia sobre The Wire para avaliar o caráter fundacional da obra para o desenvolvimento do formato da série nas 2 décadas posteriores, né? Hoje,
Nessa mesa, essa mesa chama Adaptação de Contos e Fadas, nós estamos programados para a Vanessa O'Hara Barros e Silva e Ilane Abreu Oliveira apresentarem o movimento do conto nas mídias, a ressignificação dos contos e fadas na série de TV Once Upon a Time. Era uma vez, o que a Disney fez dos contos de fadas, né, de Claudinei Saraiva Guedes, e a Jennifer, né, Jennifer da Silva Graniani Celeste, que vai falar sobre aproximações entre as adaptações fílmica e seriada de desventuras em série. Para efeito de organização, nós faremos da seguinte forma. Nós estamos organizados para que cada um faça uma apresentação de 15 minutos, que a gente pode estender por mais 5 minutos. Então, um período total de 20. Terminando a apresentação, a gente passa para outra apresentação. E, ao final das 3 apresentações, se foram feitas as 3 apresentações, nós abrimos para um bate-papo, ok? Para a gente fazer uma roda de conversa, fazer perguntas, esse tipo de coisa. Daniel, você quer falar alguma coisa, dar suas boas-vindas aí para a gente, antes da gente iniciar com a Jennifer? Pessoal, boa tarde a todos e todas. Vocês me ouvem? Me veem bem? A gente não está te vendo, mas a gente está te ouvindo. Uai, não estão me vendo? Pera aí. Não, a câmera parece estar desligada. E agora? Não. Uai, que estranho. Eu consigo me ver aqui na câmerazinha. Eu estou te vendo, Daniel. Então acho que é problema aí com a sua conexão aí, talvez, Alexandre. Pode ser. Enfim, razões do Teams, né? Ele tem a sua própria racionalidade e tem esses problemas. Mas, de qualquer forma, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer recebê-los aqui nesse ambiente online que compõe uma atividade de extensão, de pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais, em parceria com a Unimontes, também com a colaboração da UNB como instituição apoiadora, a Universidade de Brasília. Então, gostaria de parabenizar vocês pelos trabalhos que foram aprovados, pesquisas assim que demonstram muito fôlego em todas as mesas. Então, assim, a gente está bem ansioso para começar esse diálogo e reforçando aquilo que o Alexandre já disse. Após, então, as nossas apresentações, nós vamos ter à noite, tanto hoje quanto amanhã, 2 palestras sensacionais e nós contamos com a presença de todos e todas. Então, no mais, muito obrigado aí, pessoal, e eu devolvo a palavra aí para o Alexandre, então, para a gente iniciar, então, as apresentações. Tá, ok. Daniel, agora eu, de uma hora para outra, comecei a te ver, tá legal? Então, estou vendo aí você com a camiseta bege, barba bem feita, cabelo penteado. Gente, então é o seguinte, eu vi que algumas pessoas entraram posteriormente, tá? A gente vai começar, então, conforme combinado, né, no início da sala, com a Jennifer. E caso, dentre as pessoas que chegaram posteriormente, for uma das pessoas responsáveis pela apresentação de algum dos outros 2 trabalhos, após a Jennifer, dá um ok aqui para a gente, ou escreve alguma coisa aqui para a gente no chat, para a gente poder saber que vocês estão aí, tá legal? Jennifer, a palavra está com você. Muito obrigada. Você pode apenas me orientar como eu compartilho os slides por aqui? Eu já apresentei trabalho certa vez com essa plataforma, mas confesso não dominá-la por completo. Bom, para mim, no alto da tela, pelo menos é que eu não estou no celular como você, mas no alto da tela, ao lado da câmera e microfone, existe um botão compartilhar.
Compartilhar tela. Para mim aparece compartilhar conteúdo. Deixa eu tentar aqui nesse. Oi, Vanessa. Que bom que você O que chegou. vocês conseguem ver agora? A gente está vendo aproximações entre as adaptações fílmica e seriada de Desventuras em Série, seu nome, bom. doutorando em letras da UFJF. Então, deu certo aqui o meu compartilhamento. Bom, isso. posso dar início? Por favor, eu vou cronometrar para você. São 15 minutos estendíveis por mais 5. Quando chegar nos 15, eu vou te dar um oi, tá bom? Tudo bem, muito obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Jennifer, eu falo da cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. Atualmente eu sou doutoranda em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Já em fase de finalização da tese, com defesa prevista para março de 2023. Os meus estudos e as minhas pesquisas se dedicam às interseções entre literatura, internet e novas tecnologias digitais, não necessariamente relacionadas a essa leitura comparada, digamos assim, mas é uma área pela qual eu tenho um certo apreço, gosto bastante, e quando fiquei sabendo do evento, achei a proposta muito interessante e logo me predispus a propor alguma comunicação que viesse a contribuir a essa área. Essa comunicação que eu trouxe a vocês no dia de hoje é intitulada Aproximações entre as adaptações fílmica e seriada de Desventuras em Série. Conseguiram ver aí que eu passei o slide? Tá direitinho? Sim. Pelo tablet, assim, é um pouco estranho, né, digamos. Não, mas a gente tá vendo, bom. pode seguir. Que bom. Bom, inicialmente, acredito que nem todos conheçam Desventuras em Série. Desventuras em Série é uma saga literária infanto-juvenil, constituída por 13 volumes. O primeiro livro foi lançado em janeiro de 1999, enquanto o último, mais recente, saiu em outubro de 2006. É uma série já finalizada, uma saga literária já finalizada. Ela foi escrita pelo Daniel Handler sob o heterônimo de Lemony Snicket. Inclusive, o autor, se não quase sempre, mas exclusivamente utiliza desse heterônimo, a fim de assinar as suas obras. Na versão literária impressa, ela foi ilustrada pelo Brett Hellquist, que também é conhecido por alguns trabalhos na obra Coraline, do Neil Gaiman, e na edição comemorativa de O Guia do Mochileiro das Galáxias. São traços bem característicos, muito bonitos. Quem tiver depois interesse, é só colocar em algum buscador. No Brasil, os livros da saga Desventuras em Série foram editados pela Companhia das Letras. Porém, com o passar dos anos, passaram a sair pelo selo Jovem Seguinte, também pertencente a essa editora. O selo Seguinte contempla obras literárias voltadas ao público infanto-juvenil, adolescente, jovem adulto, e algumas temáticas específicas também. Bom, o que nos interessa de fato, né? Essa saga literária, Desventuras em Série, ela foi adaptada por 2 vezes. Primeiramente, ela se tornou filme, película cinematográfica, no ano de 2004, quando os 3 primeiros volumes da saga foram adaptados em forma de filme, né? Inclusive, algumas das celebridades que participaram desse projeto foram Jim Carrey e Meryl Streep. E a segunda adaptação aconteceu no ano de 2017, quando a saga literária foi transformada em série televisiva de 3 temporadas pela plataforma de streaming Netflix.
Eu vou apresentar a vocês uma breve sinopse, mas de antemão já deixo claro que não contém spoilers, né? O objetivo aqui não é descrever minuciosamente como acontece essa narrativa, mas sim apresentar alguns achados interessantes em relação a essas diferentes adaptações. Bom, vamos lá. Violet, Klaus e Sunny Baudelaire são irmãos e vivem em harmonia junto aos pais em uma bonita moradia. Cada uma das crianças apresenta diferentes habilidades que os tornam especiais. Violet é inventora, Klaus é um grande pesquisador e Sunny uma roedora nata. Quando um incêndio misterioso mata seus pais e destrói sua antiga residência, as crianças Baudelaire são colocadas aos cuidados de seu parente distante, o Conde Olaf, um ator que está determinado a reivindicar a fortuna da família Baudelaire para si. Na sequência de tentativas fracassadas do Conde Olaf para se apoderar do dinheiro, os irmãos Baudelaire tentam descobrir o mistério por trás de uma sociedade secreta e o passado de seus pais, passando assim por diversas desventuras. Aqui é um vislumbre geral sobre o enredo, né? Obviamente, são muitas as desventuras pelas quais os irmãos Baudelaire passam, a fim de alcançarem seus objetivos, mas apenas para fins de contextualização eu trouxe a vocês essa sinopse. Aqui eu trouxe a vocês os pôsteres, tanto do filme, da adaptação fílmica, quanto da adaptação seriada. Lembrando que o filme foi lançado no ano de 2004, protagonizado por Jim Carrey, Meryl Streep, e a série foi lançada pela Netflix, né, no ano de 2017. Os atores são diferentes, né, não se mantiveram o mesmo elenco do filme, até porque se passaram muitos anos desde a primeira adaptação. Bom, sobre Desventuras em Série enquanto obra literária, né? Enquanto saga literária, Desventuras em Série é composta por 13 volumes. São eles: Mau Começo, A Sala dos Répteis, O Lago das Sanguessugas, Serraria Baixo Astral, Inferno no Colégio Interno, O Elevador Ersatz, A Cidade Sinistra dos Corvos, O Hospital Hostil, O Espetáculo Carnívoro, O Escorregador de Gelo, A Gruta Gorgônia, O Penúltimo Perigo e o Fim. Como vocês podem notar, são muitos livros. No entanto, como são voltados ao público infanto-juvenil, não são livros muito extensos, mas não se enganem, o autor em nenhum momento subestima a capacidade de leitura e compreensão dos leitores, tá? Apesar de ser uma narrativa voltada ao público mais jovem. Inclusive, a tradução dessa obra para o Brasil manteve muito da qualidade em termos de vocabulário, estrutura da narrativa. Tive a oportunidade de ler Desventuras em Série enquanto estudante da educação básica há alguns anos. Então, na época, a saga ainda não havia sido publicada em sua totalidade no Brasil e nós tínhamos apenas a adaptação fílmica, né? O filme. E depois, alguns anos mais tarde, eu tive a oportunidade de ler a saga completa e, né, mesmo tendo passado a minha adolescência, a minha fase infanto-juvenil, fui positivamente surpreendida pela qualidade da narrativa e por tudo aquilo que o autor nos quer passar com as desventuras dos irmãos Baudelaire. Alguns olhares sobre os livros, o filme e a série. Em um primeiro momento é importante... Desculpa, eu acho que a minha tela saiu aqui, mas eu vou voltar. Vocês conseguem ver novamente o slide? Sim, já está de novo no slide. Sim. É porque essa plataforma do Microsoft Teams, ela é assim, um pouco estranha a mim, e aí eu tentei baixar o software, o aplicativo, não deu muito certo, mas enfim, vamos dar continuidade.
Em um primeiro momento, é importante deixar claro que aqui nessa apresentação eu não me atenho às peculiaridades no sentido de acréscimo ou decréscimo de personagens ou momentos da narrativa. E isso, por óbvio, nós sabemos que existe, né? Não apenas em Desventuras em Série, mas em diferentes outras em outras obras literárias que são, porventura, adaptadas a outros formatos. Mas eu me ative, até mesmo pelo tempo mais restrito de apresentação, algumas questões que me chamaram a atenção enquanto leitora e espectadora do filme e da série, especificamente no que se refere àquilo que torna peculiar cada suporte, né? A mídia impressa, a mídia fílmica e a mídia seriada. Bom, dirigido por Brad Silberling, o filme, baseado na atmosfera fictícia da saga Desventuras em Série, foi lançado no ano de 2004. Em 2017, a Netflix lançou a primeira temporada de uma série dedicada à coleção, dirigida por Barry Sonnenfeld, finalizada no ano de 2019. Tá? Essa série ela foi constituída por 3 temporadas, né? A película adaptará apenas os 3 primeiros volumes da coleção: Mau Começo, A Sala dos Répteis e O Lago das Sanguessugas. A série televisiva, por sua vez, adaptou todos os livros de Lemony Snicket, cujos episódios foram distribuídos em 3 temporadas. Então, nesse primeiro momento, nós já passamos a ter conhecimento acerca das principais diferenças que tornam peculiares a adaptação fílmica em relação à adaptação seriada, né? Tendo em vista que no filme você tem a adaptação apenas dos 3 primeiros volumes da coleção, e na série, já tendo sido a coleção finalizada, você tem a adaptação de todos os volumes que constituem Desventuras em Série, distribuídos em 3 temporadas. De modo mais generalista, apenas para fins de conhecimento, é importante deixar claro que cada obra ganhou 2 episódios, tá? Então, essa foi a forma de adaptação na série. No filme, os enredos de cada livro são tratados como distintos acontecimentos que assolam a vida dos órfãos Baudelaire. Ah, meu Deus. Vocês conseguem me escutar? Sim. Sim? É porque... Desculpa, eu sumi com a tela aqui de vocês, mas que bom que vocês conseguem me escutar e ver. Mas já voltou com a sua apresentação. Ah, sim. Muito obrigada. No filme, os enredos de cada livro são tratados como distintos acontecimentos que assolam a vida dos órfãos Baudelaire. E, no meu vislumbre, alinhados de modo que pouco viabilizam ao espectador obter acesso à densidade narrativa que se constitui marca da história. Em contrapartida, esse tal encadeamento concede um ritmo mais acelerado, ademais pontual e, portanto, menos prolixo em relação àquele dos livros e da série. Em alguns momentos, a gente percebe, tanto nos livros quanto na série, na adaptação da Netflix, um ritmo um pouco mais lento, um ritmo um pouco mais arrastado, né? O que muitas vezes torna a leitura e a apreciação mais cansativas. No filme, por haver a adaptação de 3 livros, de forma que cada livro é um episódio diferente que acontece na vida dos Baudelaire de modo encadeado, o que se percebe é uma narrativa um pouco mais fluida, né? Um ritmo mais acelerado, mais pontual, com enfoque mais certeiro em algumas questões que de fato são necessárias a fim de que o espectador obtenha acesso àquilo que faz sentido em termos de o que é importante, né, para se entender a história dos irmãos Baudelaire.
No filme, os elementos que integram a narrativa em sua totalidade, tais como cenário e personagens, por exemplo, transmitem uma atmosfera soturna, com nuances que flertam com o estilo steampunk e gótico, o que não dialoga diretamente com as histórias dos livros, as quais, talvez por nos terem sido apresentadas de modo ilustrado, expõem uma realidade de certo formidável e tendenciosa abordagem infantil. Logo, nesse sentido, a estética da série produzida pela Netflix aproxima-se daquela presente nas obras. O que eu quero dizer com isso? O filme ele tem uma atmosfera um pouco mais sombria em relação, por exemplo, aos livros e à série da Netflix, né? E aí a gente perpassa por várias questões, a questão do cenário, a construção dos personagens, as próprias indumentárias, todas essas questões, elas convergem no sentido de nos apresentar uma atmosfera um tanto pessimista e negativa, como o próprio narrador de Desventuras em Série nos narra a história, né? Numa perspectiva bastante derrotista, como se os irmãos Baudelaire jamais fossem capazes de se esquivar das garras do Conde Olaf. E isso não é observado de modo tão preciso nos livros e na série, mais especificamente na série, que tem um quê um pouco mais infantil, né? Talvez uma série mais voltada ao público infantil. Então, é algo também que nós podemos observar. A outra questão interessante, cada obra literária possui seu próprio clímax. No filme, tal momento acontece quando, na adaptação do terceiro volume, há uma reviravolta que culmina em um dado término. Por seu turno, na série, o clímax ocorre nos capítulos finais de sua terceira e última temporada, equivalentes aos últimos livros da saga. Por fim, algo também a ser colocado em voga corresponde ao desfecho do filme, da película, né? Vamos lembrar que no filme de Desventuras em Série nós temos a adaptação apenas dos 3 primeiros livros, porque na época eram alguns dos livros que haviam sido lançados, né? E por um motivo ou por outro escolheu-se adaptá-los como um único filme. E por esse motivo, o desfecho do filme é deixado em aberto, né? Você não sabe muito bem o que aconteceu com os irmãos Baudelaire, se eles de fato conseguiram se esquivar do Conde Olaf e de sua trupe. No entanto, ainda assim, o desfecho do filme aposta na união dos irmãos Baudelaire e no uso das suas peculiares habilidades para enfrentarem prováveis intempéries que, porventura, poderiam afligi-los, o que posteriormente viria a acontecer no âmago literário, né? Nós sabemos que, a partir do terceiro volume, que foi até onde o filme adaptou, você tem inúmeras outras desventuras, inúmeros outros episódios que demonstram a sagacidade do vilão Conde Olaf em busca dessa fortuna e em busca também da eliminação dos irmãos Baudelaire. Então, o filme acaba também nos apresentando um desfecho um tanto otimista, né? Em relação à história desses personagens. Jennifer, só para te avisar que a gente já concluiu os 15 minutos, aí tem mais 5 minutos de extensão aí, tá bem? Muito obrigada. Eu já estou finalizando também, tá? Tá ok. Obrigada. Esse slide aqui eu trouxe para vocês algumas imagens referentes à obra literária, à ilustração do Brett Hellquist, ao filme, né, aqui no meio, e à série. Né? A gente consegue perceber algumas diferenças. Infelizmente, eu gostaria de ter trazido cenas correlatas de cada um dos momentos, né? Mas nem sempre isso é possível, mas somente para que vocês consigam ter acesso a essa questão estética que permeia a obra Desventuras em Série, em sua versão literária, em sua versão fílmica e em sua versão seriada.
uma breve discussão teórica, né? Eu trouxe aqui o Henry Jenkins, responsável pelo conceito de convergência midiática, né? Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. O João Maria Mendes, que nos fala sobre intermedialidades. Poderíamos, assim, falar de intermedialidade no sentido estreito relativa à transposição medial, como nos casos de adaptações cinematográficas, novelizações, etc., onde está em causa a mudança de conteúdos originalmente associados a um mídia para outro mídia. E, por fim, a Linda Hutcheon. Assim como não há tradução literal, não pode haver uma adaptação literal. A transposição para outra mídia sempre significa mudança, ou, na linguagem das novas mídias, reformatação. Acredito que essa última citação sintetize de modo bastante certeiro aquilo que essa área da leitura comparada talvez possa suscitar de mais relevante, né? Aqui as considerações finais, já se aproximando do término da apresentação. O objetivo deste breve estudo não esteve relacionado à exploração da rica simbologia que a narrativa de Desventuras em Série traz-nos à luz em seus diferentes suportes. Pretendemos, a partir da apresentação dos anteriores achados, evidenciar as formas de diálogo que podem e devem ser estabelecidas entre as manifestações artísticas. Em nossa perscrutação, fora-nos oportunizado verificar como o texto literário, ao ser transposto a outras modalidades de linguagem, é potencializado, expandindo ainda mais o universo fictício que se propôs outrora apresentar somente sobre as páginas. Ademais, averiguamos como livros, filme e série aqui dialogam e se complementam em diferentes instâncias e sob distintas abordagens. Além disso, é preciso clarificar que não nos atemos à leitura dos roteiros originais escritos para o filme e para a série, mas apenas aos produtos finais, ou seja, aqueles que são de conhecimento da audiência em geral. Por fim, consideramos as especificidades que delineiam cada maneira de se expressar e o que cada uma tem a oferecer em regime de reciprocidade. Aqui as referências utilizadas, uma teoria da adaptação, da Linda Hutcheon, Cultura da Convergência, do Henry Jenkins, Introdução às Intermedialidades, do João Maria Mendes, e a saga literária Desventuras em Série, do Lemon Snicket. Eu posso deixar para vocês aqui no chat esse vídeo comparativo entre as cenas do filme e da série, que é bem interessante e cumpre com um propósito que eu certamente não consegui cumprir ao apresentar as imagens em slide anterior, tá? A fim de que vocês possam comparar a estética, algumas outras questões relevantes. Gostaria de agradecer o espaço de fala. Este é o meu e-mail e podem ficar à vontade para trocar figurinhas também. Tá bom? Muito obrigada. Jennifer, muito obrigado pela sua apresentação. Você falou sobre a adaptação, né? Eu acho uma coisa bem interessante da gente poder discutir então depois. Nós vamos então fazer a gente vai para a próxima apresentação e depois, lá no final, a gente abre para as perguntas, quem tiver perguntas para fazer com relação à apresentação da Jennifer e também a relação às outras apresentações que vão ter aqui, né? Separa, anote aí que no final a gente vai para as perguntas, tá legal? Jennifer, mais uma vez, obrigado. E agora eu passo a palavra para a Vanessa, né? Vanessa, você conseguiu entrar aí agora. A Vanessa O'Hara Barros Silva. É você que vai apresentar sozinha, Vanessa? Ou está com a Elane também? Olá, boa tarde. Não, vou apresentar sozinha, ela não pôde comparecer não, tá? Tá legal. A Vanessa vai falar sobre o movimento do conto nas mídias, a ressignificação dos contos de fadas na série de TV Once Upon a Time. Vanessa, a palavra está com você. São 15 minutos de apresentação, estendíveis por mais 5.
Quando chegar aos 15 minutos, eu vou te interromper e falar, olha, falta mais 5. Legal? Tá certo. Obrigada, tá? Eu vou só tentar aqui também compartilhar, porque o Teams eu também não tenho muito conhecimento, mas eu vou ver se eu compartilho ele aqui agora, tá? Tá joia. Tá, muito obrigada. Pronto, pessoal, tá dando para vocês visualizarem a tela? Sim, a gente está vendo sua tela e está te ouvindo. Ah, tá aqui, obrigada, tá? Então, boa tarde a todos, boa tarde também por comparecerem. Então, primeiramente, né, me chamo Vanessa O'Hara, como também já fui apresentada. O motivo dessa pesquisa específica, né, sobre o movimento do conto das mídias, né, a ressignificação dos contos de fadas na série de TV Once Upon a Time, ela partiu principalmente dessa verificação da invasão dos contos de fadas nas próprias mídias televisivas, né? Tanto se tornaram séries, como também, depois de séries, se tornaram livros, e foi feito, então, também esse caminho inverso. Mas até chegar lá, vou contar só um pouquinho para vocês de como é que essa pesquisa também se sucedeu, e de como isso também aconteceu, nessa ressignificação, essa nova forma de contar os contos de fadas em uma série televisiva. A série Once Upon a Time, inicialmente, ela atualmente está com 7 temporadas, mas a minha pesquisa específica, ela se atentou somente à primeira, que ela possui 22 episódios, ela tem um arco principal, que é sobre a história da Branca de Neve, e tem vários arcos que são secundários, que compõem toda a história, né, para complementar, então, o que aconteceu na série, para a gente poder identificar essas diferenças e similaridades, né, entre o próprio suporte literário, né, o livro, para então essa transposição na série de TV. Ela foi criada por Adam Horowitz e também por Edward Kitsis, e ele inicialmente foi exibida no canal ABC nos Estados Unidos no ano de 2011. Posteriormente, ele chegou aqui no Brasil na TV primeiramente fechada na Sony em 2012 e na Record somente em 2014. Partindo desse pressuposto dessa invasão dos contos de fadas nas séries de TV, foi pensado então de que maneira essa ressignificação ela foi construída, né? Que tipo de história estão querendo contar após aquela velha frase dos livros e viveram felizes para sempre, né? Como se fosse uma forma de até acabar com a nossa curiosidade ou quem sabe atiçar ainda mais. Essa pesquisa, ela se apropriou do livro A Morfologia do Conto Maravilhoso, do autor Vladimir Propp, no qual ele identificou em seus estudos sobre todos os contos de fadas que ele conseguiu reorganizar. Ele identificou que existem 7 personagens principais, que elas são comuns a todos os contos, que são justamente esses especificados na tela, não sei se vocês estão conseguindo enxergar agora, que é a princesa, a antagonista, a heroína, o doador, o falso herói, o auxiliar e o mandatário. Todos eles têm um papel... Oi? A gente está vendo escrito, é isso, né? Isso, está vendo escrito, perfeito. Todos eles compõem, então, um papel principal nessa construção do próprio conto, né, de fadas. Para a gente poder entender um pouquinho antes, né, de saber por que elementos eles foram agregados a essas novas mídias, esses novos personagens, a gente precisa, então, dar uma passeadinha sobre o que é intermedialidade, intertextualidade, adaptação e a própria ressignificação. O suporte midiático, que a gente chama livro, propriamente dito literário, ele tem características que são inerentes a esse tipo de suporte. Que ali o escritor, ele se apropria muito dessa questão da entonação do personagem, a descrição propriamente dita de cenários, às vezes não se apoia em imagem nenhuma, fazendo com que o próprio leitor fique ali imaginando as situações específicas, e até, quem sabe, atribuindo algumas características. Só que ele fica no campo apenas da imaginação. Já na própria série de TV, essas características passam a ganhar corpo, forma, personalidade mais próximas das nossas características humanas. A gente consegue ver, consegue sentir, consegue, então, identificar melhor essas características do que exatamente apenas no livro. A intermedialidade, ela nada mais é do que o próprio encontro midiático entre as obras, como, por exemplo, o cinema.
o próprio cinema, ele é um produto derivado dessa intermídia toda, porque ele agrega fotografia com imagem, movimento e o som. A intertextualidade, especificamente, ela é uma referência ou incorporação de um elemento discursivo a outro, onde ele carrega, então, essa carga de palavras que a gente consegue, ao ler alguma coisa, já identificar o ponto de partida. Isso se refere a tal coisa. A adaptação, ela ocorre quando esse mesmo objeto literário, ela ganha diversas maneiras e diversas adaptações em outros meios artísticos ou até culturais distintos. Por exemplo, o próprio livro dos contos de fadas, eles transpassaram para o cinema, transpassaram para as séries de TV, eles também foram adaptados para música, pintura. E a própria ressignificação em si, ela é o processo de renovação e recriação de algo já conhecido, ganhando então novas formas, apresentando então essas características do já conhecido. Na série específica, no Once Upon a Time, a Branca de Neve, que é retratada nos livros, a gente conhece ela como sendo a princesa, que é criada pelo pai, por uma madrasta, e que quando ela perdeu o pai, a madrasta dela, a Rainha Má, ela persegue a menina por causa da sua beleza. Já nessa série, não. Na série, a perseguição até existe, mas ela também não é só por esse motivo. Tem outros elementos a mais que faz com que a rainha tome decisões para poder, então, perseguir a princesa. Por exemplo, também, no livro, o Rumpelstiltskin, que também é um conto de fada, onde ele é próprio enfiar ouro, transformar palha em ouro. Mas na série, ele é apenas o Senhor da Treva, o rapaz mais poderoso, né, do reino, da Floresta Encantada, e que também ele tem aquele dom de fazer acordos. Só que sempre ele sempre pede a você um preço muito alto para então poder te dar o que ele quer, né, o que você quer. E também a própria Rainha Má, ela, por exemplo, ela teve as motivações dela para ser má. Não foi só porque ela simplesmente persegue a princesa, a Branca de Neve, por sua beleza, mas especificamente foi algo tirado dela. E por isso ela tomou essa decisão, então, de acabar com todos os contos de fadas e também com todos os finais felizes. Também foi observado nessa pesquisa que o conto, propriamente dito, ele tem uma característica que é inerente, ela nunca muda, que é composta por uma história breve, com uma célula dramática que causa efeito e tom. Quando o leitor começa a ler o conto de fada específico, seja ele qual for, ele é pego especificamente pela impressão que aquela leitura está causando nele, para ele poder então continuar e terminar o livro. Do mesmo jeito, essas características foram usadas também na transposição para a própria série de TV, para que o espectador continue a ver então todos os episódios até chegar no desfecho do último episódio. E essa adaptação, ela ocorreu algumas mudanças técnicas na forma de narrar entre um suporte e outro, porque na transposição para série específico, ela ganhou a aquisição de cenários, ambientação, as próprias características dos personagens, o figurino. Isso tudo ele vai dar uma ampla visão ao espectador de como que esses contos de fadas eles são ali mostrados de forma humana e também com características mais parecidas com a nossa do que especificamente ele ser apenas mal ou bom como é no livro. Quando você lê o livro, você já consegue identificar isso de cara. Na série, não. Por ela ter essas características mais próximas da gente, você fica naquela dúvida se o vilão realmente ele é só vilão ou se o mocinho realmente ele é só mocinho. Para essa série específica acontecer, eles também se apropriaram de 3 tipos de série televisiva que compõem, que é o plot, subplot e a paralela. O plot nada mais é que a história completa da própria temporada, como a Branca de Neve, por exemplo, que é o que eles se apoiam para contar a história. O subplot, eles são pequenas histórias, elas são construídas a cada capítulo, mas cada capítulo ele interfere também na história maior. Apesar de que cada episódio ela tem um começo, meio e fim específico, todas as ações dela, elas ou agregam, ou elas interferem, ou elas podem mudar totalmente o final desse plot maior. E a paralela específica são acontece quando é contada 2 histórias ao mesmo tempo, podendo ser em tempos diferentes ou não.
No caso específico dessa série, ela é contada no mundo real ficcional, no nosso, na cidade chamada Storybrooke, e no mundo mágico ela é contada na Floresta Encantada, e elas acontecem ao mesmo tempo, como se fosse o passado e o presente. Na série em específico, foram identificados esses 7 personagens que compõem toda essa estrutura dos arquétipos segundo o próprio. Gente, eu vou ter que contar um pouquinho de spoiler, mas já não sendo tão spoiler, porque a série é um pouco antiga, tá? Peço perdão a quem não assistiu ainda e queira assistir depois. A antagonista, que foi um dos personagens identificado pelo próprio desculpa, gente, pelo próprio ela se refere à parte que causa dano, combate e outras formas de luta contra o herói. Nessa série, tanto no mundo real quanto no mundo mágico, eles são identificados pelo mesmo personagem, o mesmo ator que faz os 2 papéis, justamente para que o espectador ele tenha ciência e noção de quem é o que em cada mundo. E aí a Rainha Má, no mundo contra o herói. Nessa série, tanto no mundo real quanto no mundo mágico, eles são identificados pelo mesmo personagem, o mesmo ator que faz os 2 papéis, justamente para que o espectador ele tenha ciência e noção de quem é o que em cada mundo. E aí a Rainha Má, no mundo mágico, e ela chama a Prefeita Regina no mundo nosso ficcional. O auxiliar, que é o Pinóquio / August, ele é aquele personagem que compreende o deslocamento do herói no espaço, da reparação do dano ou da carência. Ele é aquela pessoa que dá o salvamento em algum momento ao herói, como se fosse em alguma ação, alguma composição. Foi identificado nessa série justamente isso, que ele auxilia a heroína. Eu vou já chegar nessa parte para vocês entenderem melhor. O mandatário, ele inclui apenas o envio do herói, somente o momento de conexão, para que o herói, na série inteira, ele acredite que ele também faz parte dos contos de fadas e que ele realmente tem magia dentro dele para poder combater o mal na última batalha. A Branca de Neve, que é no mundo mágico, no nosso mundo ficcional, ela é Mary Margaret, e ela é uma professora da 4ª série. Ela é tanto denominada princesa nos 2 mundos, porque ela é a pessoa que sofre o dano. Ela perde o pai, ela perde o marido, ela perde tudo, inclusive a própria filha. O doador, que é o Henry, ele aqui na série, ele é neto da Branca de Neve, filho da Emma Swan. Emma Swan é filha da Branca de Neve. E ele fica nesse papel de doador porque ele participa da preparação da transmissão do objeto mágico para o fortalecimento do herói. Na série, desde os primeiros 5 minutos de episódio, ele já vai atrás da própria mãe, que abandonou ele quando ela tinha sido presa, estava grávida. E aí ela teve esse filho na prisão, e então ela deu para adoção, porque não tinha condições alguma de criá-lo, nem financeiramente, nem psicologicamente falando. E o menino chegou até a Prefeita Regina, que é ela quem lançou o feitiço nessa série, para que todos esses personagens não tivessem mais o final feliz, que eles fossem todos transportados para o mundo real sem suas memórias. E por isso ele denominou como se fosse esse feitiço a coisa pior para acontecer, a coisa de mais malévola que poderia acontecer a todos os próprios contos de fadas. Eles todos perderem as próprias identidades. E aí, quando ele finalmente consegue com que a própria mãe acredite que ela faz parte dessa história toda, que ela pode ser heroína, é que a magia toda acontece. O falso herói, que é o Rumpelstiltskin no mundo mágico, ele no nosso mundo real, ele é o Sr. Gold, que ele é dono de imóveis, na metade da cidade, Storybrooke, e ele também é agiota. Ele é quem forneceu para o seu falso herói, ele tem motivação própria. E em um determinado momento da série, você pensa até que ele é o herói, porque ele age como se tivesse também uma perda muito grande, igual à própria heroína, nessas configurações. Mas a diferença é que ele age apenas em motivação própria, enquanto a heroína, ela age pelo coletivo. Na própria série fica claro alguns episódios dessa ressignificação. Por exemplo, no livro, a Branca de Neve morde a maçã e ela cai envenenada, e entra naquele sono profundo. Mas na série é o neto dela,
que come um pastel de maçã e ele que é envenenado. Nos livros, a Branca de Neve ela desperta com um beijo do amor verdadeiro. Na série, o beijo de amor verdadeiro é entre mãe e filho. E as considerações finais acerca dessa série é que, como esses personagens eles também migraram e ganharam essas novas adaptações e incorporações da nossa atualidade, eles também mostraram configurações até de famílias que já são próprias dessa nossa época, onde o Henry, vou botar aqui um pouquinho para vocês enxergarem ele, o Henry, ele é filho de 2 mães solteiras. A prefeita Regina, ela não tem esposo, e também a Emma. Então já é uma configuração de família um pouco mais da nossa atualidade. Os próprios personagens, que você fica na dúvida se eles são bons ou se são maus, eles só são dessa forma dependendo das escolhas dele na própria série, assim como também as nossas próprias escolhas nas nossas vidas, que vai determinar que a gente é bom em algum momento ou que a gente também é ruim. E também essa configuração do herói, porque no livro o herói é o príncipe encantado. Na série, o herói é uma figura feminina chamada Emma Swan. Então já ocorre essa quebra dessa nova forma de contar os contos. E este trabalho ele se apoiou principalmente nesses autores, que foi o Dick Haynes, a Rajewski também, para falar um pouco sobre intermedialidade dos interartes. O próprio Domício Proença Filho, falando sobre a linguagem literária também, o Edgar Morin, sobre cultura de massas, morfologia do conto, que é o livro do Vladimir Prop. Doc Comparato, também sobre especificidades de roteiro adaptado para a TV. E a própria série Once Upon a Time, que é o produto televisivo da ABC Studios. E é isso, gente. Tá aí meu e-mail para quem quiser trocar figurinha ou qualquer outra coisa específica. E muito obrigada pela atenção de todos vocês. Oi, Vanessa. Então, quando deu 15 minutos já estava terminando, então eu nem te dei um olá para você finalizar, tá? Muito bem, obrigado aí pela... Foi uma aula, né? Um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. De repente você explicou com presteza para a gente. Muito obrigado de novo. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Agora, a gente tem o Claudinei Saraiva Guedes, que vai falar para a gente sobre Era Uma Vez, o que a Disney faz dos contos de fadas. Boa tarde. Tudo bem? Então, não é o Claudinei, é a Claudinei. Ah, me desculpa. Tudo bem, acontece. Tá. Claudinei, está com você. A gente vai repetir para ti o que a gente fez com as outras apresentadoras. São 15 minutos. Quando chegar aos 15 minutos, eu dou um ok para você. Mais 5 minutos, tá legal? Você vai apresentar alguma coisa na tela ou não? Sim. Tá. Pode apresentar. Quando você começar, eu começo a cronometrar aqui, tá legal? Tá. Eu vou tentar aqui também porque essa plataforma é nova. Para mim, eu tô... Para mim também. Eu também... eu tô do celular. E não é foto. Como faz aqui? Está apresentando a tela do seu celular. Tá aqui. É isso mesmo. Tá. Tá dando para ver direitinho? Tá dando sim. Talvez as laterais está cortando um pouquinho, mas aí já tá ok. Porque eu coloquei em PDF para evitar. Se tiver muito pequeno, eu vou ampliando um pouquinho. Não, você vai falando. E a minha pesquisa é sobre... Eu pesquiso literatura infantil, juvenil, mediação de leitura nas séries iniciais.
E a apresentação que eu venho trazer hoje para vocês é sobre os contos de fadas, e sobre como a Disney vem abordando esses contos em suas produções, mais especificamente a Branca de Neve, como a Vanessa já falou bem aí. Os contos de fadas, ou contos maravilhosos, como são chamados, são contos advindos da tradição oral europeia, ocidental, de difícil definição, assim, de onde que eles se originaram, né? Tanto temporalmente quanto espacialmente. Sabe-se que são tão antigos quanto a capacidade humana de narrar. Né? São histórias definidas pelo caráter universal de seus temas, né? O que os torna também tão universais e fazem permanecer ainda hoje como inesgotáveis possibilidades de adaptações e reinterpretações. Esses contos também são marcados pela finalidade moralizante, por isso a fácil relação com o universo infantil, porque até eles serem transportados para livro, pegos da tradição oral e reescritos, eles eram contos familiares, de toda a família, eram traduzidos, passados, né, de pessoa para pessoas, contados em meio familiar, tanto para adultos quanto para crianças. São contos marcados originalmente por elementos sobrenaturais, não cristãos, por mortes, por canibalismo, por metamorfoses mágicas, desfechos improváveis, por abandono, rejeição. Isso eu estou me referindo aos contos originais, tal como a gente não conhece hoje por meio da Disney. A versão original das primeiras versões. A gente tem o Charles Perrault, no final do século XVII, que é um dos principais nomes dos contos infantis. A principal obra dele é Os Contos da Mãe Gansa, que é uma coleta, e ele coleta e publica, né, pela primeira vez. Então, como eu já disse, ele não escreve, ele transforma isso em livro. Ele ouve os contos, ele recolhe isso da tradição oral do tempo dele e transcreve, né? E o Hillian e o Jacob Grimm, que são os mais famosos, né? Os conhecidos como Irmãos Grimm, que eles têm uma coletânea chamada Contos de Fada para o Lar e as Crianças, que foi publicada pela primeira vez entre 1812 e 1815. Todos esses contos de fadas são contos populares que refletem, de alguma forma, a realidade do momento em que foram concebidos, né? Os camponeses, no início da França moderna, habitavam um mundo de madrastas e de órfãos, de labuta inexorável e interminável, e de emoções brutais, tanto aparentes quanto reprimidas. A condição humana mudou tanto desde então que mal podemos imaginar como era para as pessoas com vidas realmente desagradáveis, grosseiras e curtas. E por isso é que precisamos reler Mãe Ganso. O Darton ele vai dizer que ler os contos de fadas da tradição, nessas versões originais, é como fazer essa volta histórica àquele tempo, né, onde essas pessoas viviam a fome, a escassez de comida, viviam em situações que para a gente hoje é um pouco até difícil de imaginar. Então, a gente precisa, antes, entender qual a concepção de infância compartilhada nos dias atuais, enquanto sociedade, né? E aqui, no nosso caso, compreender principalmente as concepções de infância e sociedade que a Disney imprime em suas produções cinematográficas, né? Como ela concebe a infância no momento de fazer essas adaptações desses contos de fadas. No conto A Branca de Neve, por exemplo, na produção da Disney de 1937, inspirada nas obras dos irmãos Grimm, acaba suprimindo alguns aspectos fundamentais da obra, né? O caçador mata um javali e leva para a vilã da história os pulmões e o fígado do bicho, que ele devora com prazer, pensando que era da Branca de Neve. Essa é uma passagem do conto original muito marcante pelas palavras que o autor usa, pelo enredo, o clima ali criado na obra, e que no filme é suprimido, assim, não existe essa passagem, né? Quando
a madrasta, a bruxa, descobre que a criança, que no conto original tem 7 anos, ainda está viva, ela vai até onde ela, né, na casa dos 7 anões, vestida como uma velha ambulante, e oferece um colete, um vestido, assim, um corpete, na qual a bruxa aperta com tanta força que asfixia a Branca de Neve. Então, são 3 tentativas de suicídio inicial, né? Aí, na primeira vez é com o corpete, e os 7 anões conseguem salvá-la, chegam a tempo para desamarrar o corpete. A segunda vez é com o pente, né? Os anões... O que sucedeu foram mais 2 tentativas de homicídio, uma com pente envenenado e a última, né, que é a que é mais conhecida, que é com a maçã, também envenenada. Na última, a menina fica inconsciente, dormindo por anos em um caixão de vidro, porém não se decompõe nem envelhece, e no momento em que o príncipe, encantado à vista, deseja levar mesmo morta consigo, ela felizmente acorda, cuspindo a maçã que estava entalada em sua garganta, que era o que a mantinha enfeitiçada. A criança e a jovem se casam e convidam a bruxa para a cerimônia, que, como punição, dança em sapatos de ferro em brasa até cair morta. Na produção cinematográfica da Disney, a expressão máxima de infantilidade, de imaginação, tornam-se ingênuas a ponto de perderem, em muitos aspectos, a profundidade que as antigas histórias possuíam, mantendo o motivo central que as identifica, né? A Vanessa comentou na sua apresentação passada que nessa transposição do livro para o móvel, né, para o cinema, se ganha em informações com relação aos sentimentos, aos motivos, né, as racionalidades, os pensamentos que motivam ali as personagens. E no caso da Disney, a gente acaba percebendo que há ao contrário, né, um empobrecimento dessas qualidades e dessas profundidades humanas, né, que permeiam aí os contos originais. A Disney também cria padrões de beleza, pois, por exemplo, ao dizer que a protagonista do conto é bela, o ouvinte tinha liberdade de imaginar, de acordo com seu próprio conceito de beleza. A Branca de Neve é sempre representada branquíssima, né, nas produções da Disney. E aí hoje a gente já vê muitas versões da Branca de Neve com cor preta, afrodescendente, há várias adaptações possíveis dessa personagem. O visual extraordinariamente mágico, distante da realidade, é desperdiçado por uma narrativa frouxa e personagens sem personalidades marcantes. De fato, as personagens são caracterizadas de acordo com um maniqueísmo acentuado, livre de caráter natural, vide o caráter naturalmente cruel da vilã. E a história perde complexas possibilidades de interpretação que tinha em versões literárias, como diz o Gaber. A intensa facilitação da história para o espectador, comportamentos ideais e pouco realistas, e ao intensificar o caráter romântico das histórias, atribui a elas o espírito que a empresa buscou conferir a todos os seus segmentos, ou seja, o ideal de mundo perfeito, em que as adversidades, quando existem, certamente serão superadas e o final feliz alcançado. Esta concepção, como vimos, encaixou-se perfeitamente no momento de crise vivido pelos Estados Unidos na época, pois pretendia, ao mesmo tempo, amenizar a realidade e encorajar o povo a superar suas dificuldades. As principais referências que a gente usou foram a Psicanálise dos Contos de Fada, do Bethlen, histórias que os camponeses contavam, o significado da Mamãe Ganso, do Darton, e o Triunfo da Imaginação Americana, do Gaber. E é isso. Ok, Clau. Eu tenho aqui algumas perguntas aqui para a gente fazer. Então, assim, agora a gente abre espaços para que a gente possa trocar um pouquinho as ideias, né?
Eu vou lançar aqui uma pergunta para cada autora e já solicitando para o Daniel também, se ele quiser participar, para as pessoas que estão aqui, né, como ouvintes também, quiserem participar, a gente tem o chat à disposição de vocês, que a gente possa, então, poder dialogar um pouquinho com o trabalho que foi apresentado. Alexandre, Então, inclusive, desculpa te interromper, mas inclusive também, se os participantes, as participantes quiserem abrir a câmera também, abrir o microfone e fazer perguntas, a gente só pede para utilizar esse recurso aqui das reações, de levantar a mãozinha, e a gente vai dando espaço também, né? Quem não quiser escrever no chat, como você sugeriu, então abrir o microfone e ficar à vontade também para participar, para fazer, então, algumas considerações sobre as apresentações realizadas aqui nessa mesa. Uma tá sugestão. legal. Ótimo, isso mesmo. Então, eu vou fazer as 3 perguntas e a gente começa a bater um papo, tá legal? Eu vou começar, então, de trás para frente. Vou perguntar para a Clau sobre essa questão, né, que você faz dessa confrontação entre os contos, como eles foram escritos, e como que a Disney fez as suas adaptações. E uma das coisas que a gente ouve muito falar, e a gente lê também, fala-se muito sobre como a Disney ela reforçou de maneira exagerada a ideia do amor romântico, né? Enquanto que isso ajudou um reforço muito enraizado no machismo, né? A minha pergunta que eu tenho, na verdade, é se nos contos que você viu, inclusive a própria Branca de Neve, essa ênfase no amor romântico, ela realmente existia também nos contos originais. Da mesma forma, se nos contos originais também tinham esses finais felizes que a gente encontra nos filmes da Disney, né? Para Vanessa, Vanessa, que falou sobre o movimento, né, do conto nas mídias, né? Quando você analisou, então, Once Upon a Time, né, você acabou falando de uma coisa interessante que nunca me tinha chamado a atenção, de que quando você está lendo um conto, o mal fica muito evidente ali. E quando você traz isso para uma série ou para uma adaptação fílmica que seja, qualquer, aquele mal ele tem uma cara muito próxima da gente, né? Então nós ficamos muito confusos. Será que aquele que a gente está vendo é realmente um mal de verdade? Porque ele se parece com a gente. É diferente do livro, onde você estabelece logo de cara que aquele personagem é um personagem mau. Então, isso, na verdade, você entende como um ganho, uma complexidade que o livro, muitas vezes, não consegue através o livro que eu estou falando, no caso dos contos de fada, né? E para a Jennifer, né, a Jennifer que apresentou, né, as aproximações entre as adaptações fílmicas e seriados das Desventuras em Série, eu não assisti às Aventuras em Séries, eu só ouvi e um pouquinho falar sobre elas, mas eu deixo a seguinte pergunta para você, Jennifer. Você colocou lá no final da sua apresentação uma frase que eu não sei se eu copiei corretamente, mas você colocou alguma coisa mais ou menos assim. Assim como não há tradução literal, não há também uma adaptação literal, né? E é nesse sentido que me chamou a atenção essa talvez a gente tenha uma falta fantasia de originalidade, quer dizer, quando a gente lê um livro qualquer, a grande maioria das vezes, por quase certo, a grande maioria das vezes, já é uma tradução.
E se é uma tradução, já não é original. Uma tradução de um livro, de uma outra língua, com certeza sofreu também as suas adaptações, né? Então, na verdade, aquela ideia de quando nós assistimos um determinado filme, uma determinada série, e a gente fica chateado porque aquilo não está repercutindo o original, na verdade, nunca houve original. É mais ou menos isso? Cláudio, se você quiser começar, então. Tá, eu vou tentar ver se me faço entender. Como o Bethlen diz bem, as adaptações, as produções culturais de qualquer época, elas dizem muito respeito sobre a própria época, sobre como a sociedade se arranja, sobre as suas regras, sobre isso em qualquer produção cultural, seja literária, né, seja o cinema, elas dizem muito respeito sobre a sua época. É tanto que ele diz que é válido você ler esses contos na sua versão original, porque você tem, a partir dessa leitura, uma noção da barbárie que era aquela vida daquele povo, né? Então, crianças, a mortalidade era muito alta, crianças ficavam muito órfãs, realmente. A fome era real. Então, as crianças tinham que ser jogadas no fundo da floresta, porque os pais não tinham condições, né? No caso de João e Maria, os pais não tinham condições reais de alimentar os filhos. E quando você lê esses contos, você consegue perceber mais, de uma maneira mais palpável, embora ali tenha também muito imaginário, muita criatividade, muita imaginação, você percebe ver como essas pessoas viviam. A Disney começou a fazer... Sim, existiam muitos finais felizes. Os contos de fada, na sua versão original, tem muito essa questão do final feliz. E a Disney, nas suas primeiras versões, ela reproduziu realmente isso, né? Dessa mulher que sempre é salva por um beijo do seu amor verdadeiro, né? Nas primeiras produções, das primeiras décadas dos anos 90, isso era muito presente. Hoje, até pelo aumento das discussões desse tema, do feminismo, pela presença mais forte dessas discussões, a Disney também vem modificando muito as suas produções, né? A gente pode citar vários, como o caso do filme Valente, que é também um filme infantil, onde as personagens hoje elas não são mais em busca do amor, as femininas não estão mais apenas buscando, que as personagens femininas também salvam, as personagens femininas também são guerreiras, né? Também tem esse outro lado feminino também apresentado. Então, é muito isso. A gente está falando de contos de fadas, mas a gente está falando também de sociedade, a gente está falando de como os pensamentos evoluem, de como as concepções mudam com relação a muitos aspectos da sociedade. Eu não sei se eu te respondi bem. Não, respondeu sim. Inclusive, eu não lembro exatamente qual que foi o conto, não sei se foi Rapunzel, que tudo começou justamente porque o pai dela pegou um pedaço de repolho da terra da outra pessoa, enfim, a gente percebe quanto que essa questão. Então, é que a gente não, no final das contas, realmente é isso que você falou, quando a gente assiste os filmes da Disney, a gente não percebe esses aprofundamentos que tem com relação à época histórica, né? Bem interessante isso daí. Mas é isso. Obrigado, Cláudio. Agradeço, eu que agradeço. Obrigada. Vanessa, você quer que refaça a pergunta? Tá ok para você? Pronto, agora o microfone está ligado. Tá ok. Obrigada. Eu até anotei a pergunta para eu não esquecer exatamente o que você quis me perguntar. Então, assim, observando essa adaptação, né, tanto da literatura para esse suporte novo que é a mídia, o Doc Comparato, que faltou também que eu me apoiei, que ele faz análise da audiovisual, inclusive ele também é produtor, ele é o pai da atriz Bianca Comparato, e ele até analisou que quando ocorre essa mudança, essa transferência de uma linguagem para outra, especificamente se tratando de série, ela ocorre também a apresentação de imagens que são fixas e elas dão aquela sensação para dar imagem e movimento ao que foi escrito. Então, devido a essas diferenças entre um suporte e outro, enquanto no livro você só tem a escrita
e você só tem a sua imaginação para tentar entender o que está se passando no ambiente, que sensações elas podem lhe causar, mas fica só no campo da imaginação, fica muito empírico. Na série, você tem aquela coisa mais como se fosse palpável, porque você está vendo, você vê as expressões no rosto dos personagens, você vê as ações acontecendo, e aí você faz essa associação. Como eles estão personificando esses personagens dos contos de fadas para uma transferência mais humana, eles se parecendo mais com a gente, então eles também trouxeram essas características de não serem efetivamente maus, efetivamente bons, que é muito implícito no livro. Quando você lê os primeiros contos, você já vê logo que tem a rainha má, que ela já é designada assim, mas não tem muita explicação para isso, ela simplesmente é. Como também a princesa é boa, não tem muita explicação para isso, ela só é e o leitor aceita, como se fosse uma verdade absoluta. Na série, não. Essa transposição, quando ela ocorre, ela também tem que ter essa explicação. Por que que ela é boa? Por que que ela é ruim? O que foi que aconteceu para ela tomar essa decisão? Essas características também elas são muito inerentes ao ser humano, porque quando a gente se depara com algum impasse na nossa vida, que precisamos tomar alguma atitude, a gente também faz escolhas que em determinados momentos somos também vistos como ruins para alguma determinada história ou como bons para outra determinada história. Do mesmo jeito os personagens dos contos de fadas. E por ele, então, ter se apresentado nessa contemporaneidade mais próxima da gente, com essas configurações, que se a gente olhar para o nosso vizinho do lado ou da frente, a gente vê uma família parecida, sabe? Uma pessoa que mora sozinho com a mãe, ou uma configuração de família em que uma pessoa só, ela mora numa casa. E os contos de fadas, eles também são apresentados dessa forma para a gente. Por isso, essa característica de ambiguidade. Até que ponto ele é bom, até que ponto ele é mau. O que motivou aquilo, o que não motivou. São só escolhas. Não sei se eu consegui me fazer entender, também responder a sua pergunta, mas é basicamente essas as questões. Não, respondeu sim. Inclusive, em um dos eventos que nós tivemos, em um dos colóquios, foi perguntado a um professor que estava fazendo. Um professor de literatura grega, né, Chacon? Que ele analisa a literatura grega, e foi perguntado para ele o que ele achava desses contos, né, da literatura grega ser contada e recontada diversas vezes, né? E cada vez que ela era contada e recontada, as coisas aconteciam de maneira diferente. E ele falou justamente isso, de que a história de um determinado conto, ela precisa ser recontada diversas e diversas vezes, justamente para se recontextualizar com o mundo atual. Então, quanto mais vezes se recontar a história, mais rica ela fica, né? Então, enfim. Que é o... Desculpa, pode falar. Não, é isso mesmo. Pode falar, Vanessa. Tudo bem. Foi até uma fala da própria Cláudia, né, que apresentou depois e que falou agora há pouco, justamente isso, que os contos ele acabam ganhando essa aderência da sociedade atual. Por isso que eles são sempre recontados e contados, e sempre eles também nos surpreendem, porque eles mostram novas versões até da nossa própria personalidade também, que está ali um pouco implícita, quando eles ganham esses movimentos, quando eles ganham essas facetas mais humanas. É isso mesmo. Obrigado, Vanessa, por enquanto. Eu que agradeço. Jennifer, você está ouvindo a gente? Tá. Jennifer, só para eu falei um pouquinho, eu te fiz uma pergunta um pouquinho sobre se a gente fantasia um pouquinho essa originalidade, né? Quando a gente lê alguma coisa e a gente de repente fica chateado porque aquilo que a gente leu não é aquilo que a gente imaginou, mas na verdade nem aquilo que a gente leu era efetivamente algo original. Era mais ou menos por aí? Sim. Bom, no caso específico de Desventuras em Série, né, a gente tem uma narrativa um tanto densa e complexa que não subestima o leitor mais jovem, como eu havia mencionado durante a minha apresentação, e isso, de certo modo, parece ter sido mantido também quando veio a obra traduzida aqui para o Brasil.
E aí, quando nós temos a adaptação, o primeiro filme, né, de 2004, e depois a série de 2017 a 2019, o que a gente percebe é que existe o que as outras meninas, inclusive, mencionaram em suas respostas, existe uma espécie de releitura, né? Releitura daquele que dirige, daquele que produz, do próprio roteiro que é escrito, né, para que aquela adaptação aconteça sob aqueles moldes. Então, por exemplo, no filme nós temos uma visão mais pessimista, mais negativa do futuro dos irmãos Baudelaire, uma atmosfera um tanto soturna, fria, que nem sempre talvez seja associada a esse universo infantil, enquanto a série, por exemplo, se aproxima de certa maneira aquilo que é retratado nos livros, né? O que a gente poderia entender como algo mais fidedigno, né? E a decepção acontece de diferentes formas, porque a leitura ela perpassa por vias subjetivas, então, por mais que exista algo concreto, o livro, a narrativa que nos é apresentada, a forma como nós a compreendemos, os elementos que permeiam essa narrativa, eles podem ou não fazer sentido para nós e, portanto, em uma provável adaptação, aquilo venha a trazer à tona significados outros, né? O que eu achei interessante no filme, talvez para você não seja, a série talvez tenha me agradado, a você não, por questões de, eu gosto de um ritmo mais acelerado, menos prolixo, uma ambientação um pouco mais caricata, como é aquela que nos é apresentada na série, né? O filme é algo um pouco mais, digamos assim, real, mais cru, né? Sempre trazendo para o universo infanto-juvenil, mas ainda assim algo, por vezes, aterrorizante, com um certo destaque para a atuação do Jim Carrey como Conde Olaf, né? Então, de fato, são releituras, né? A primeira versão, escrita pelo autor, depois a tradução, depois a adaptação para as telas do cinema, posteriormente a adaptação para as telas da televisão, porque o resultado final depende, em grande parte, do suporte, da materialidade na qual aquela adaptação vai acontecer. Então, de fato, não é de se esperar que uma saga literária que foi adaptada em um único filme tenha as mesmas formas né, aconteça da mesma forma quando adaptada no formato de uma série televisiva constituída por 3 temporadas, né? Então, as coisas tendem a acontecer de modo diferente e seguindo as peculiaridades de cada materialidade. Então, nós temos pessoas que se veem satisfeitas com esta ou aquela adaptação e outras que realmente se decepcionam, né? Talvez ora por acreditarem que a adaptação é uma leitura fidedigna, né? Uma cópia fidedigna, ora por acreditarem que um ou outro elemento que talvez tenha feito sentido para ela na leitura não se faça presente naquela adaptação e aí a decepção acontece. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Talvez eu tenha me enrolado um pouco. Não enrolou nada, não. Gente, quem quiser fazer uma pergunta, levante a mão aqui, né, para a gente poder abrir o microfone. E, Daniel, você tem alguma contribuição? Eu gostaria só de fazer uma sugestão, como nós buscamos, né? O nosso evento, pessoal, nosso colóquio, ele propõe discutir a questão das séries a partir da literatura, da filosofia, da educação, e nós organizamos as mesas aqui, pensando, sobretudo, a proximidade temática.
Então, se as próprias proponentes também, as comunicadoras, como são temáticas assim mais próximas, quiserem também levantar questões umas para as outras também, contribuir com alguma coisa, podem ficar à vontade, tá bom? Isso aí, a gente dá um minutinho para pensar na pergunta. Pessoal, se ninguém, eu gostaria. Daniel, você saiu ou você está aí? Daniel caiu. Só um minutinho. Eu não sei se ele ia fazer alguma pergunta mais específica. Bom, gente, eu não sei se ele vai conseguir voltar. Então, assim, eu gostaria de, já que ninguém propôs uma pergunta, eu gostaria só de, novamente, então, passar a palavra para as autoras, né? Tanto para a Vanessa, quanto para a Clau, quanto para a Jennifer, fazer os agradecimentos e caso queira também falar alguma coisa que achou que porventura a gente não perguntou e que gostaria de dar ênfase, né? E a gente passa então, a gente encerra então posteriormente essa mesa, tá bom? A Sabrina levantou a mão, Alexandre. Sabrina, pode abrir o microfone então? Oi, boa tarde. É mais um comentário que uma pergunta. Na verdade, eu só consegui assistir a última apresentação porque teve uma queda de energia aqui, então eu só consegui, de fato, ver. Mas vendo o que vocês comentaram agora, né, nas perguntas finais, eu acho que fica essa lição de uma história em construção, né, que é muito visível nos contos de fadas, porque como a palestrante ressaltou, nem os próprios escritores originais, né, ou nem os mais famosos, eles são de fato os possuidores dessas histórias. Elas vêm de uma tradição oral que foi se modificando para se encaixar em vários contextos históricos, então ela já era diversa nesse início, né? E aí, de fato, as versões da Disney ficaram bastante famosas e entraram em outras questões, como, por exemplo, a faixa etária que ela queria incluir, né? Então, se a gente olha Branca de Neve hoje, nos olhares da nossa sociedade atual, Branca de Neve já é um filme questionável, né? Já é uma animação que, para o que se discute atualmente, ela já é vista com outros olhos e já apresenta alguns problemas, como o caso de
consentimento, enfim. Então, aí eu penso assim, às vezes, como seria adaptá-la da forma original, né? Como seria adaptar esses contos como eles são descritos pelos irmãos Grimm, como eles são descritos por esses autores que são contos bem mais pesados, né? Então, tem essa questão de público, né? De escolha de demanda de público, que a sociedade para a qual o filme Branca de Neve foi lançado já não era uma sociedade que aceitava contar a uma criança as mesmas coisas que a sociedade no qual o conto Branca de Neve foi colocado no papel aceitava. Então também tem bastante disso. Sabrina, obrigado por participar. Eu acho que tinha mais alguém que tinha levantado a mão, não sei se levantou a mão, depois desistiu. Enfim, tem mais alguém que queira falar? Essa questão que a Sabrina abordou eu acho interessante, porque hoje a gente vê existe um certo purismo, né? Um purismo tanto quanto estranho, né? Porque falar sobre adaptar a Branca de Neve, recontar a história que as pessoas conhecem, né? Que é a história da Disney, com certeza vai aparecer um monte de purista dizendo que a gente não pode falar sobre isso, não pode recontar a história, né? Sendo que a própria Disney já é um reconto da história, né? Daniel, você ia falar alguma coisa? Acho que você tinha caído. Você vai falar mais alguma coisa? Seu áudio. Não, seu áudio está desligado, seu microfone. Não, não te ouço. Apesar... ok. Jennifer, Vanessa e Klaus, vocês querem, então, dar o seu... Não sei se vocês querem apontar mais alguma coisa que vocês acham que valeria a pena chamar atenção para o trabalho de vocês e se despedirem. Eu queria só enfatizar a fala da Sabrina, porque o meu trabalho ele tem muito a ver também com o trabalho que eu realizo com infâncias e a literatura infância, na realidade, mediação de leitura, né? E a gente tem uma concepção de infância muito limitadora, né? Como uma etapa da vida de inocência, onde determinados temas não devem ser tratados, como temas difíceis, temas complexos, onde você se dirigir ao público infantil, você tem que diminuir, reduzir a linguagem, você tem que simplificar as coisas, higienizar tudo, deixar a moral bem ali explícita, clara, um final moralizante. E eu acho que isso acaba empobrecendo muito a literatura, ou o cinema, ou seja, esta criança partindo deste pressuposto, né, de que para se dirigir ao público infantil tem que ser bobo, né, tem que ser simplista, tem que ser raso. A gente acaba abordando também essa questão de que a literatura deve, sim, envolver temas complexos, profundos, da reflexão humana, porque a gente sabe que crianças também têm suas questões, crianças também enfrentam a morte, crianças elas estão inseridas na sociedade, elas veem guerras acontecendo, elas veem a fome do lado, crianças passando dificuldades, então a gente fazer disso, tirar isso do que se oferece para ela, é tirar a oportunidade delas pensarem, delas reformularem essas questões no universo infantil, né? É isso. E obrigada a todos. Obrigado, Cláudia. Foi um prazer. Quer continuar, Vanessa? Pronto, gente, só um adendo rapidinho, né? Complementando até a própria fala da Clau, e também da pergunta da Sabrina, na verdade, o complemento dela, é que, assim, os contos de fada em si, o movimento que eles fazem na sociedade, eles realmente vão acompanhando a própria evolução da sociedade em si. Então, assim, hoje, olhando para o que a gente tem de produção, de série ou de filme, com essa temática dos contos de fadas, não tem ainda um elemento ou alguma produção mesmo já
feita ou já passada na televisão, que engloba essas questões que a gente está começando a levantar mais agora abertamente, como a própria questão do feminismo, de não só a mulher ser sempre a pessoa que é salva, mas dela ser a guerreira em si também, né? E também entre outras questões. Eu espero muito as produções dessa, inclusive, estou esperando muito, até para ser também o objeto meu de análise. Sobre também essa questão dos contos de fadas que a Cláudia comentou, dela ser uma coisa mais branda para contar para a criança e tudo mais, eu também já apresentei um projeto em sala de aula, também com crianças, só que em um lar para crianças normais, que foram abandonadas, e até para você tocar no assunto sobre abandono, utilizando um conto de fada, também tem que ser uma coisa um pouco mais branda, porque é uma ferida. Eu sei que a gente também não pode olhar para uma criança e não blindá-la de tudo, porque senão ela vai crescer uma pessoa que não vai ter contato real com o mundo, sabe? Essa pessoa blindada. Ela também tem que ter essa noção de que as coisas elas são como são, que elas podem também ser mudadas. Então, ainda é um tabu, mas eu também espero que, com o passar dos anos e com outras produções também, e com outras referências, a gente possa quebrar esse ciclo e, quem sabe, tocar nesses assuntos, até para proteger também as nossas crianças, e também a gente tornar esses tabus, na verdade, quebrar esses tabus e falar normalmente sobre os contos de fadas e sobre outras coisas também. Só isso mesmo. Tá bem, Vanessa. Obrigado. Nada. Jennifer? Bom, eu gostaria de agradecer o espaço de fala que foi concedido pelo evento, a oportunidade de apresentação do trabalho. É um trabalho simples que realmente se propôs a apresentar o próprio título sugere algumas aproximações entre as diferentes adaptações dessa saga literária que eu trago como objeto de análise. Mas algo que me chama bastante atenção e que foi colocado pela Cláudia, pela Vanessa, por vocês de modo geral, é essa questão da releitura, né, em tempos contemporâneos, especialmente no que se refere ao Disney, né, que de fato é uma empresa que tem um certo domínio em relação a esse universo infantil, pelo menos no que toca às questões midiáticas, né? E essas releituras, como elas passam a não fazer tanto sentido em determinadas temporalidades. Hoje você tem um movimento dos live actions, né, das novas versões das animações clássicas da Disney. Ontem mesmo na televisão estava passando o live action de Aladdin, né, no qual você tem uma princesa Jasmine mais empoderada, mais preocupada com a sua própria figura enquanto mulher, as suas decisões, né? Ela mesma canta na música que ninguém irá calá-la. Então, são questões que são colocadas que não existiam na versão animada, por exemplo, e que também provavelmente não existia na versão passada de geração em geração. Então, são pequenos exemplos que nos trazem à tona a importância de nós olharmos para essas histórias clássicas, para essas histórias infantis, infanto-juvenis, com olhares de fato pertinentes a essa atualidade, né? Parabéns pelo evento, pela iniciativa, e eu gostaria de apenas perguntar se, questão burocrática, se existe alguma lista de presença que nós devemos assinar, por exemplo. Muito obrigada. Obrigado, Jennifer. Na verdade, não, pelo menos pelo que fui orientado, o próprio Teams ele gera a sua lista de presença, né? E como o Daniel falou, esse é um colóquio que está relacionado com educação, com literatura, né, com filosofia, e eu sempre acho muito interessante, né, como educador, lembrar que nós estamos envolvidos num trabalho que é extremamente importante para a sociedade, que é a educação, e que a educação ela não acontece somente dentro das escolas, né? Não acontece somente dentro das nossas salas de aula, acontece também por aquilo que toda criança, né, de uma maneira ou outra, consome
como um produto que acaba se tornando, querendo ou não, educativo, né? Daniel, eu vou então encerrando aqui, então. Não sei se o seu microfone está funcionando. A gente não te ouve. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço para vocês. Valeu. Obrigado.